Alô, alô, galera. Álvaro Ramos e Sérgio Piazza, estão me ouvindo direitinho? O som tá bom? Dá um ok assim, se tiver bom o somzinho, se vocês estiverem me ouvindo bem. Falta 2 minutinhos para a gente iniciar nossa live. Alô, alô, oi, estão me ouvindo, gente? Márcio Costa, meu aluno, tá me ouvindo bem? Tudo certo aí? Estão ouvindo direitinho? Já mandou o seu pitch? Último dia hoje, hein, Márcio? Quero ver. Então, gente, hoje nós vamos entrevistar o André Carreira, que é um produtor de cinema, de filmes, de séries também. É um produtor de grande sucesso, de bilheterias. Ele faz muitos filmes né, que alcançam uma alta performance no cinema. A gente vai... Ó, ele já entrou aí. André pede o... Tem que pedir o acesso. Mas, enfim, estava falando aqui um pouquinho de você. Conheço o André há muitos e muitos anos, acho eu, e ele vai me confirmar assim que ele entrar, que o primeiro filme que ele participou foi justamente um filme que eu produzi, que ele era platô. Eu não sei se foi o primeiro, André, pede aí, já vi que você está aí, pede para participar aqui, please, para eu poder te colocar aqui. Mas, enfim, agora, muitos anos se passaram e agora estamos nós dois aqui, de produtor para produtor. Aliás, essas lives, a live chama, minhas lives chama, e por falar em cinema, né? Mas eu acho que podia falar de produtor para produtor. Marisa! Chegou, André Carreira. Olá, Andrezinho até penteou o cabelo para a live, hein, André? tem que ser, né? Bem-vindo, André. Obrigado por você Obrigado, participar obrigado. aqui desse bate-papo. Tá me ouvindo bem? Não. Estou ouvindo bem. Fala mais um Ótimo. pouquinho para eu ver. Você está me ouvindo? Tô Eu te botei ouvindo esse super negócio bem. aqui porque sempre melhor, dá mais clareza na nossa fala. Então, André, eu estava comentando aqui, não sei se você ouviu, que eu tenho a impressão que o seu primeiro filme você fez comigo, enquanto platô, que foi o Lavoura Arcaica. Enquanto Tô platô, certa ou tô sim, errada? tá certíssima. O primeiro Certíssimo, né? longa-metragem, eu já tinha feito platô em algumas outras produções, clipes comerciais, curtas, mas longa foi o E meu pegou um filme batismo. difícil. Nossa, muito difícil, E né? foi muito bem batizado, porque aquele era um É, filme difícil, né? Em condições, né? Era um filme que a gente filmou no interior de Minas e numa fazenda, então tinha muita lama. Eu me lembro que o André estava sempre cheio de lama até o joelho. Né? Você chegava na sede da fora os produção bichos de pé, né? e vocês terem uma ideia, André Carreira chegou um dia lá na produção, tirou a bota com aquela meia horrorosa, cheia de molhada, cheia de lama. Olha que eu olhei o dedo do pé dele, ele não tinha tempo de ir no médico tirar os bichos de pé. E o dedão dele era um negócio deste tamanho. Eu falei, você vai agora para o Era hospital. mesmo. Ele quase perdeu o dedo de tanto bicho de pé. Não sei como é que você aguentou a coceira de um Mas é bicho de porque a pé. gente estava ali isolado num lugar, isolado da sociedade, né? Assim, mesmo era um ótimo filme para se fazer em tempos de Covid, né? Aquela equipe isolada numa fazenda onde a gente não pegava nem celular, né? Não sei se você É, lembra, a gente tinha um rádio lembro, comunicador, então qualquer coisa que um a gente problema. precisava, a gente passava o rádio para a base de produção e a base é que tinha um celular, tinha um telefone para se comunicar com o mundo externo, né? Tinha celular, não, era Então, telefone fixo mesmo, lembra? era um telefone fixo. Acabava o E a set, era gente uma com o fila rádio, assim. Era uma fila no orelhão. aqueles rádios comunicadores, né?
rádio amador, né? A gente tinha um rádio amador no set. É. Mas nem dava para ser Covid, porque a equipe era imensa, lembra? Uma equipe Era, grande, um monte de era, ator, um monte de gente, um monte de costureira, um monte de gente ensaiando era. dança. Foi uma produção. Mas por outro lado, era um isolamento total, né? A gente ficava É, ali realmente. Eu lembro que o os André, atores ficavam numa pousada, isolados também, enfim, uma numa fazenda. fazenda. É. O, às vezes eu penso na Lavoura Arcaica e penso que a preparação dos atores, preparação nossa dos atores, a equipe de arte começou 6 meses antes, os atores ficaram 4 meses ensaiando. Eu Sim, penso assim, como sim. os tempos eram outros, né? Quando é É. que, hoje em dia, a gente plantou o milho e o milho deu tempo do milho crescer. A gente abriu estrada, Elisa. A gente abriu A gente abriu estrada. estrada para os caminhões passarem. Foi punk aquela Foi casa lá. épico, como dizem hoje. Foi. Eu não sei se hoje a gente conseguiria fazer um filme com tanto tempo de preparação, assim, para os padrões financeiros de hoje, sei lá. Porque Sim. foi muito grande aquele. Bom, André, eu queria que você contasse para gente. Aqui eu já vi que metade dessas pessoas que estão aqui são alunos meus, e essas lives eu estou fazendo por dois motivos. Um, para que todos possam entender o trabalho da gente, o trabalho de produtor, que é uma função, eu diria, não nem estou puxando sardinha para o meu lado, para o nosso lado, mas que o produtor é a peça-chave de qualquer produção. Sem produtor não tem nada, né? Não tem nem diretor, nem roteirista e nem nada, porque é a gente que faz essa coisa acontecer, que a gente paga o salário dos atores, dos roteiristas, dos diretores, né? Sem a gente nada acontece. E a nossa produção é muito pouco entendida, ninguém sabe muito bem o que faz, né, e tal. E uma das perguntas que sempre me vem é como é que começa? Como é que você começou? Eu queria que você contasse pra gente. Como é que você começou a trabalhar em cinema como platô e se transformou num dos produtores de acúmulo de bilheteria, maior acúmulo de bilheteria do cinema brasileiro. Você tem grandes sucessos de bilheteria. Sim. Então, conta pra gente por que é que você foi ser platô, como é que começou seu interesse pelo cinema e por onde você começou até os dias de hoje, produzindo para a Netflix, por exemplo, os projetos. Sim, claro. Bom, Elisa, eu tenho que contar um pouquinho da minha história e da minha família para a gente entender, né, como a gente chegou até aqui, né, nesse momento. Meu pai era português, imigrante, né, veio aqui para o Brasil na década de 50 buscar um futuro melhor, né, veio inclusive para morar aqui no Rio de Janeiro, ficou durante 10 anos morando aqui, conheceu minha mãe por uma história que, se eu entrar nessa história aqui, a gente vai. É quase uma live para contar a história. Minha mãe morava em São Paulo, ele no Rio. Se casaram e foram para Belo Horizonte, né? Se estabeleceram em Belo Horizonte. Meu pai trabalhava com a área de livros, né? Comércio de livros, e era um aficionado por cinema, né? Ele realmente tinha o cinema como um hobby, assim, né? Tinha Super 8, Moviola lá em casa, ele fazia os vídeos, ele andava com a câmera de Super 8 para baixo, para cima. Aliás, eu tenho a câmera até hoje aqui em casa, e a gente usou no último filme da Netflix. Essa história é até uma história curiosa. Eu tenho a câmera do meu pai até hoje, e ele registrava as coisas da família, as coisas da empresa dele, né, que trabalhava com comércio de livros, e depois editava os filmes, montava os filmes na moviola, ficava ele, meu primo também, viravam à noite ali montando na moviola ali de Super 8, sonorizando, fazendo as narrações. Então, assim, eu vivi muito, né, nesse ambiente, assim, meu pai era cinéfilo também, então tinha uma coleção grande de filmes em Super 8, fazia exibições na igreja, assim, levava o projetor de Super 8 e equipamento, fazia exibições na igreja, né, assim. Então mas aquilo era realmente um hobby para ele, mas eu cresci muito nesse universo, assim, né? De filmar e editar e contar histórias, enfim, ele curtia muito isso. E meu pai faleceu, eu era muito jovem, né? Eu tinha 15 anos, né? Ele faleceu e a gente se viu
tanto eu quanto a minha família se viu numa posição de realmente ter que se dedicar à empresa, né? Que a gente tinha uma empresa familiar de comércio de livros. Então eu comecei a trabalhar muito novo, aí com 15 anos de idade, eu, minha mãe e minhas irmãs tivemos que assumir essa empresa, né? E ficamos durante muitos anos assim, trabalhando. Aliás, minha família até hoje trabalha, né? Nessa empresa, uma empresa que tem mais de 50 anos. E deixei aquilo de lado, aquele sonho ali, todo aquele interesse no cinema, no audiovisual, deixei um pouco de lado por circunstâncias da vida, né? Então Uhum. fiz com 18, 19 anos, entrei numa faculdade de administração, meio seguindo vamos seguir aquele caminho de cuidar do negócio da família, né? O único filho homem, enfim, todas aquelas questões. Mas realmente tinha uma coisa dentro de mim que falava que aquele não era o caminho, né? Eu comecei a fazer administração e não gostei do curso. Falei, olha, vou tentar fazer publicidade, que é uma publicidade propaganda, que era a única coisa. Naquela época, em Belo Horizonte, em 1995, 96, não tinha um curso de cinema, né? Então eu fui Uhum. para publicidade e propaganda, que é o que eu achava que era um pouquinho mais parecido, né? Que poderia me levar aí ao cinema, né? E na faculdade comecei a ter as experiências, né, de fazer trabalhos, novamente ter esse contato com o audiovisual, né, até que a faculdade fez um convênio com a TV Alterosa, que é que faz a retransmissão do SBT em Minas, né, lá em Belo Horizonte, para fazer um intensivo com os alunos na TV. Então eu fiquei durante alguns meses fazendo no horário que dava para fazer, intercalado com o meu trabalho e com a faculdade, né, meu trabalho na empresa. Fiz esse meio estágio que era para criar um programa, então me envolvi no roteiro, na direção do programa, e o programa realmente foi ao ar. Era um projeto muito interessante que tinha de aproximar a TV dos alunos da faculdade, né? E Uhum. quando eu terminei esse programa, eu falei, gente, é isso que eu quero da minha vida. Assim. Não tem jeito de eu ir contra uma natureza, uma vocação que eu acho que eu tenho, uma vontade de fazer audiovisual. E aí decidi que eu ia encarar isso, tivesse o preço que tivesse na minha vida, que eu ia encarar isso. É lógico que eu cheguei para minha família, né? Eu lembro muito bem quando eu fui comunicar à minha família, gente, eu vou realmente parar de trabalhar com vocês, vou parar de trabalhar aqui na empresa da família, porque eu quero fazer cinema. O pessoal achou que eu estava maluco da cabeça, né? Fazer cinema. A gente estava vindo da retomada. Você lembra bem, Marisa? Essa época, 95, Sim, noventa e 96, cinco é. quase não se produzia no Brasil, né? Ainda Uhum. mais, imagina, se era difícil, se muita gente deixou de trabalhar com cinema no eixo Rio-São Paulo, imagina em Minas, que Minas não tinha uma produção regular de cinema, né? Então E a gente só era uma tinha, utopia isso, né? nessa época, não existia televisão pra gente, séries de TV. Qualquer Exato, coisa na exato, TV não existia, tinha um muro, né? Era cinema e televisão. E as coisas não exato. se comunicavam, esses dois mercados, né? Ainda Sim, tinha essa. Hoje estamos com problemas, mas temos um mercadão aí paralelo, né? exato, exato. Mas siga. Então, e aí eu falei, agora como que eu vou fazer cinema, né? Não sei, tomei essa decisão aqui, não sei nem por onde começar. E aí, lógico, eu acho que eu me dediquei muito, também tive sorte, porque os caminhos foram se abrindo, né? Eu fui fazer um curso na época com um professor da PUC, que chamava Paulo Pereira, um curso de produção em cinema. Eu lembro que a gente filmava, aquela coisa de fazer um curta-metragem, uma oficina de cinema durante alguns meses ali, e o produto final era um curta-metragem. A gente filmava com aquelas câmeras russas, a corda, né? Então, uma coisa super precária. Depois montava na moviola ali, enfim, uma coisa bem precária em termos de equipamento, mas que tentava mostrar como funcionava o cinema, né? Para os alunos ali. E nesse curso eu conheci o diretor desse. Eu estava produzindo, eu virei já no curso, eu virei o produtor do curta, né? Porque cada um tinha que assumir uma função. Todo mundo queria dirigir, é claro, né? Todo mundo queria Lógico. dirigir. Eu nem É. sabia ao certo o que era produzir, assim, mas ninguém queria produzir. Acabou que eu virei o produtor do curta, né?
Sem saber, né? Porque naquela sem época a gente saber, sem fazia, saber, mas não sem tinha saber. essa coisa de eu sou produtora, porque essa função é novíssima. Assim, o Sim, desenvolvimento da nossa profissão, ela aconteceu aí, na retomada, sim. e aí foram vindo E, as na realidade incentivo se Ancine, Fundo confundia Setorial. muito. Os diretores eram donos das produtoras, em sua É, maioria, né? Ou eram casados, eram empreendimentos também, de certa forma, familiares, né? Assim, então se confundia muito a figura do diretor com o produtor, né? A gente não tinha uhum, realmente uma estrutura como tem nos Estados Unidos, em outros países, assim, daquele produtor profissional que trabalha com vários diretores ali e faz e empreende os filmes, né? Era uma coisa que se misturava muito esse papel diretor-produtor, né? E sim. e o diretor, é curioso isso, que aí o diretor desse trabalho estava gostando do meu trabalho, da minha dedicação, falou: olha, me chamaram para um estágio numa produtora, mas eu acho que eu não sou mais estagiário. Né? Eu já estou aqui dirigindo curta e tal, acho que não é para mim. Estou vendo que você está todo dedicado aí, você quer que eu te indique? Eu falei, claro que eu quero. Assim, né? Uma oportunidade assim de fazer estágio numa produtora. E essa produtora, ele me indicou, eu fui lá fazer uma entrevista, né? Chegando lá, descobri que era a produtora do Elvésio Raton, né? Ah, O Elvésio Raton, diretor do Menino querido. Maluquinho, Batismo de Sangue, Amor e Companhia, era o principal diretor, né? Realizador mineiro. Então, assim, eu caí no melhor lugar possível para o que eu queria, né? O que eu sonhava, na produtora do Elvésio. Quem foi fazer a entrevista comigo foi o Guilherme Fiuza, Zenha, né? Que assistente de direção e também diretor de um dos meus filmes, né? E aí eu lembro que é aquela coisa de estagiário, olha, estamos precisando de um estagiário aqui, não tem dinheiro nenhum, é para ralar mesmo e tal, e entrei lá na produtora para pau para toda a obra, né? Assim, de carregar caminhão de produção, montar grua, tudo, ser motorista, fazia de um tudo, né? Assim, aquela mão de obra mesmo, assim, Estagiário, estagiário estagiário clássico, no, né? no sentido da palavra, né? Da função, né? Que Exato, é faz aquela qualquer coisa que você coisa. fala, E o nossa, André, estou super naquela feliz, vou ver a época, filmagem. Aí eles te colocam é, a 2 quarteirões da filmagem fechando o trânsito, né? Você acha que vai ver alguma coisa, fica fechando o trânsito a é, 2 quarteirões da câmera, né? mas André, deixa eu fazer um parênteses aqui que você me lembrou uma coisa que é o seguinte, naquela época a gente, né, por exemplo, os produtores, os estagiários, os assistentes, né, também eram motoristas, também carregavam. É diferente hoje. Hoje, motorista, você não vê assistente de produção Sim, carregando sim, caminhão de câmera mais. Naquela época, sim. né, todo mundo fazia Todo meio que mundo de colocava a tudo. mão na Hoje, massa. não. Hoje, quem é motorista, motorista, quem é carrega caminhão, quem, né? Mas antigamente não. Mas eu acho que isso foi muito bom, porque deu a gente uma cancha de saber mandar, né? Saber como é que funciona e saber quanto é que Sim, custa, sim. né? Foi uma boa escola essa, eu Porque acho, você daquela vai época. realmente na base ali, né? Você vai na base É. entendendo, e a minha trajetória profissional é muito em cima disso, né? Assim, de um degrau de cada vez e vindo uma pessoa que veio realmente. Eu vim de dentro da equipe, né? Então Uhum. isso me dá, e você que também você, pela toda a sua Sim, experiência, Elisa, isso nos dá, né, realmente uma visão diferenciada, né, do dá. fazer, né, das necessidades da produção, da equipe, né, De orçar, né? A gente sabe de orçar, porque a orçar, gente sabe como é exato. que funciona, e se a gente sabe como é que funciona, o que se precisa, a gente desenha a nossa produção melhor e orça muito melhor. A Sim, gente precisa se sim, conhecer, né? A gente precisa conhecer o sim, processo, né? O produtor tem que sim, conhecer o processo claro. todo, de cabo a rabo. Então, seguindo, comecei a trabalhar na produtora do Elvésio, que chamava VT3, e ele ia rodar um longa, que é Amor e Companhia, um longa com a Patrícia Pilar, Marco Nanini, um filme de época, até uma grande produção, assim, né, que ia ser rodado em São João del Rei e Tiradentes. E aí eu fiquei cercando aquilo, falei, é a minha chance, é a minha chance, é a minha chance, é a minha chance, me dedicando pra caramba, acho que nunca me dediquei tanto na vida para mostrar serviço ali, né?
Porque eu falei, olha, quem sabe aparece uma oportunidade de eu fazer o estágio no filme, né? Uhum. E aí eu lembro, não, nunca vou esquecer, um dia o Elvésio me convidou para almoçar na casa dele, convidou as pessoas da equipe, a gente estava terminando uma série de pequenos curtas sobre Belo Horizonte que ele tinha feito. Ele, no último dia, ele convidou a equipe para almoçar na casa dele, fez um almoço para todo mundo lá, uma atitude super bacana. E no meio do almoço, ele virou para mim e falou assim, eu queria te convidar para você fazer um estágio, a gente gostou muito do seu trabalho, a gente queria te convidar para ser estagiário no Aí filme, você no Amor e desmaiou. Companhia. Não, Aí você desmaiei, né? desmaiou. Porque, Paf. Elisa, isso foi 6 meses depois que eu falei para minha família que eu queria fazer cinema. Isso tudo aconteceu em 6 meses, assim. Uma coisa que era, é, sabe, era uma utopia, assim. Você lá em Minas, assim, falar, vou largar tudo para fazer cinema. E 6 meses depois, lógico, eu tive que trancar a faculdade, eu virando para minha mãe, falando, mãe, estou indo embora, vou ficar 6 meses morando em Tiradentes, São João. Fiz a minha mala ali, coloquei dentro do carro e Tchau. fui embora, assim. E aí o Amor e Companhia foi a escola, né? Porque eu peguei o Amor e Companhia, eu trabalhei desde o primeiro dia da pré-pré, né? Eu me mudei para São João del Rei, fui super bem recebido pela equipe de produção. A equipe de produção era toda do Rio, era o Eduardo Ramos, né, que era o diretor de produção, Ricardo Grinco, que era Uhum. o platô, a Isabel Teles, que até trabalha hoje na Globo, a Isabel Ribeiro era a coordenadora de produção, Tininho Fonseca era produtor executivo, né? Tininho. Tininho, Lembro dele. E aí eu cheguei lá e consegui viver, assim, realmente o que era fazer um filme. Foi a minha escola, assim, desde o primeiro momento, né, eu que montei a base de produção até o final da filmagem em São João del Rei, Tiradentes. Eu fiquei quase, sei lá, 3, 4, 5 meses lá, morando lá, vivendo aquilo intensamente. Marcinha Faria era assistente de direção do Elvésio, Márcia Faria. E aí foi realmente uma realização desse sonho, e aí a partir daí eu falei, não, é o cinema, isso aqui eu quero fazer pro resto da minha vida. Sabe aquela Ah. certeza, independente do que acontecer, eu quero fazer cinema pro resto da minha vida. Assim, foi... E de platô, você Então, aí eu vou passou te... para então, quê? eu vou te contar, só abreviando a história, fazer a história mais curta. Ah. É, no, os últimos 2 dias de filmagem do Amor e Companhia eram no Rio. E não vou lembrar agora o que aconteceu, mas o Ricardo Gringo, que era o platô, não poderia fazer por causa de um outro compromisso profissional essa etapa do Rio. E aí, nos 2 últimos dias, o Edu falou assim, não, você vai ser o platô. Então eu comecei o filme como estagiário de produção e terminei os 2 últimos dias de filmagem no Rio como platô. Então, assim, Eita. foi uma ascensão meteórica, assim, mas super Não, foi uma legal. ascensão da hora que você contou para os seus pais. Até virar platô foi um ano, nem um ano. Nem um ano, nem um ano. E aí É. terminou o filme no Rio, terminou no Rio, o pessoal aqui do Rio falou, não, a gente está entrando em uma outra produção na TV Zero, você quer ficar aqui no Rio e já ir nesse trabalho? Porque o cinema tem muito essa coisa da turma, né, da equipe, né? As equipes de Uhum. produção, de arte, figurino, elas vão se montando e elas vão meio migrando de um trabalho para o outro, né? Vira É. aquela Quando família dá ali que, certo, né? quando Quando dá dá certo, certo, claro. a gente se apega, porque é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, a gente trabalha muitas horas. Você E, tem que e ter a, uma equipe azeitada, né? Que comunica, né? Aí eu terminei o filme, voltei para casa, minha mãe, ô meu filho, que bom que você voltou. Eu falei, né, eu só vim trocar a mala aqui, trocar a roupa, porque eu tô indo morar no Rio. Tipo assim, então assim, já fui de Malicuia, o Guilherme tinha alugado um apartamento, eu falei, pô, tem lugar para eu ficar lá no seu apartamento? Ele falou, tem, vamos embora. E eu lembro que eu peguei com a minha mudança inteira, peguei uma televisão que eu tinha, um VHS, meus filmes, a mala, coloquei tudo dentro do carro que eu tinha, e parei na porta da TV Zero no Rio, com a mudança inteira, nem fui em casa descarregar, já entrei, estava a Kiki Garcia, que era a produtora lá me esperando, o Edu,
e já fui trabalhar, já entrei na mesa lá para trabalhar, enfim. E aí, logo depois, eu fiquei um tempo trabalhando na TV Zero, a Márcia Faria, que era assistente de direção, ia fazer um média-metragem chamado O Enfermeiro. Quem ia dirigir, o Mauro Faria ia dirigir. Aliás, acho que foi o primeiro filme do Matheus Nascergali. Era Matheus Nascergali e Paulo Altran. Um conto do Machado de Assis, adaptação de um conto do Machado de Assis. Ela me convidou para fazer platô. E foi lá em São José das Três Ilhas. A gente filmou lá em São José das Três Ilhas. E aí foi o meu primeiro contato, o mesmo lugar onde a gente foi filmar o Lavoura Arcaica. Então, do enfermeiro, o Edu foi chamado, eu acho que para fazer o platô do Lavoura Arcaica. Ele falou, eu não posso, mas vou te indicar um menino novo aí que está fazendo platô e que já conhece a região, que já filmou e aí me indicou para o Jean. E aí fui fazer o platô do Lavoura Arcaica e depois do Lavoura foram inúmeros filmes, né? Fiz A Partilha, Daniel Filho, Duas vezes com Helena, fiz filmes da Xuxa, Renato Aragão, aí foram realmente vários filmes como Sempre platô. como platô. Sempre como platô. Até o momento que o Elvésio Raton apareceu de novo na minha vida e ele ia fazer um filme, isso já foi em 2000, ele ia fazer um filme chamado Uma Onda no Ar, um filme sobre a Rádio Favela. Ele falou, André, você não quer voltar para BH para fazer direção de produção? Eu acho que você já está pronto para fazer direção de produção. Tudo que você viveu aí nos últimos anos. E aí eu voltei para BH para fazer a direção de produção do Uma Onda no Ar. Um filme também que eu trabalhei desde o início. E nessa volta para BH eu tive contato com todo mundo que eu já tinha trabalhado nos cursos de cinema, o pessoal da faculdade. E vi que tinha um movimento, assim, era aquela época que pequenas produtoras estavam se estruturando, né, com o digital, o advento do digital, das câmeras mini DV, das primeiras câmeras, né, da entrada da Apple, né, dos primeiros computadores da Apple, porque antigamente, para você ter uma produtora, você tinha que investir US$ 1 milhão numa estação de montagem Betacam, analógica, as câmeras eram caríssimas, só quem tinha muito dinheiro para montar. Então o digital veio aí trazendo pequenos empreendedores, né? Popularizando essa galera toda que estava saindo da faculdade com fome de fazer. E aí eu acabei montando, né, a produtora, a Camisa Listrada, em 2000. Né, a Camisa Listrada fez 20 anos esse ano. Né? Em agosto a gente completou 20 anos. No início, montamos com um grupo de amigos, né, a produtora. No início, fazendo publicidade, vídeos institucionais, né, qualquer coisa, né, para sobreviver. Né, tudo que era audiovisual, até casamentos, se precisar, a gente fazia. Acho que a gente até chegou a fazer casamento. Não tinha dessa. Né? Para mim, foi até um choque meio radical. Eu saindo de uma estrutura aqui do Rio, de grandes produções, para ir para uma produtora micro, né? Mas eu sentia que em Belo Horizonte tinha mais espaço do que aqui no Rio para eu conseguir empreender alguma coisa do zero. Né? E aí, aos poucos, a produtora foi crescendo, se profissionalizando, né? E começamos a fazer os curtas, documentários, né? Até os primeiros longas, né? Totalmente independentes, né? Como o Fronteira, do Rafael Conde, o 5 Frações de uma Quase História, que eram vários curtas dirigidos por vários diretores, né? E foi uma longa caminhada, foram talvez aí 10 a 12 anos aí de muita caminhada, assim, de realmente profissionalizando e indo de projetos menores para projetos um pouco maiores, assim, conseguindo captar mais recursos, até que eu acho que veio O Menino no Espelho, né? O Menino no Espelho foi um ponto de virada, assim, na minha trajetória, porque foi o primeiro filme que a gente conseguiu captar realmente tinha BNDES, Petrobras, Fundo Setorial, uma produção de porte, um filme de época, a distribuição era da Downtown, tinha apoio da Globo Filmes, então, assim, foi o primeiro filme que eu me vi ali, opa, agora consegui chegar num patamar de fazer projetos de maior porte, né? Estou me colocando aqui no mercado, né?
que momento você se sentiu produtor? Porque você foi estagiário, você foi platô, você foi diretor de produção e aí você montou a sua produtora e aí foi fazendo e tal. Mas em que momento ali você se entendeu produtor? Foi no Menino do Eu acho Espelho que, ou foi não, eu acho que foi antes? um pouco antes. Eu acho que foi no Cinco Frações de uma Quase História, que foi um filme que a gente construiu realmente do zero, né? Que eu, meu sócio na época, Armando, e o Rodolfo na produtora, era um projeto de produtor. Nós convidamos os diretores, nós desenvolvemos os roteiros, fomos atrás das histórias, assim. E aí é um filme realmente que eu peguei uma página em branco, desenvolvi esse projeto, captei em parceria na época com a Telemig Celular, que fazia muitos investimentos ali no audiovisual mineiro. E acho que quando o filme foi selecionado para o Cine PE, né, um festival que na época era um festival que realmente era um show de festival, assim, não sei se você chegou a ir nesse festival, Sim, eu Elisa. estreiei Era aquela no sala ali Pernambuco. com, Eu em Pernambuco, estreiei eram 3.000 pessoas numa sala, era uma o loucura Central do aquilo. Brasil estreou lá nesse festival, naquela sala de 3.000 A gente pessoas. entrou na competitiva do Cine PE e eu acho que quando eu sentei ali e vi 3.000 pessoas numa sala para assistir um filme e aquilo que eu tinha pensado lá atrás, projetado na tela grande, acho que ali eu me vi como produtor. Eu falei, porque assim, a minha energia que trouxe isso até aqui, entendeu? Todas as dificuldades, o que foi arrancar realmente uma coisa do zero e colocar na tela grande e ser aplaudido ali, entendeu? Assim, ali eu sentia o orgulho, né? O filme foi premiado, ganhou o prêmio especial do júri. A Adriane, que é minha esposa, foi a diretora de arte, ganhou a melhor direção de arte. Então, um filme que entrou realmente para competir ali, né? Foi bem recebido, enfim. Então, acho que aí foi realização como produtor. E o Menino no Espelho foi esse passo além, né? O Cinco Frações ainda era uma coisa muito autoral, um filme de baixo orçamento ali, feito a duras penas. Não que todos os filmes são feitos a duras penas, independente do orçamento, a gente sabe o que é pegar Se uma é coisa do um, se zero e é, se é 1 colocar na milhão, tela, 5 milhões, né? 10 milhões, a gente tem sempre pouco Não dinheiro, né? importa, né? É verdade. Então ali o Menino Espelho que eu falei, pô, tô no momento agora realmente entrei aqui, né, tô com um pezinho aqui no grande mercado, trabalhando com a Globo Filmes, com a Downtown, a Paris, né, tendo um financiamento adequado para fazer um filme com qualidade, né? Então foi um filme assim que eu tenho muito orgulho, um filme que circulou muito, o mundo inteiro, foi vendido para vários países, entrou em cartaz na Polônia, entrou em cartaz na Turquia, foi para todo o leste europeu pela HBO, ganhou prêmios no Festival de Seul, de cinema infantil, rodou o maior circuito de cinema infantil, principais festivais, um filme realmente que eu tenho muito orgulho. Tive o Guilherme Fiuzazen aí como um parceiro nessa jornada. É o filme que você mais gosta? Qual o filme que você mais gosta? Ah, como a Não gente precisa não fala responder. dos cílios assim, a gente gosta de todos os Não filhos, não responde não. fala. É porque às vezes eu também não sei dizer, também não digo, porque É, é porque cada filme é uma coisa, né, nos traz alguma coisa, né? Nos sim. dá algumas lições, né? Nos faz aprender, viver com O pessoas. Menino no É Espelho foi muito difícil. gostoso, porque eu fiz uma maluquice, que foi, eu me mudei, foi o primeiro filme que eu rodei em Cataguases, né? Eu me mudei com a minha família, com a minha esposa e meus filhos para Cataguases. Eu tranquei, eu mudei eles de escola, eles pararam de estudar em Belo Horizonte. Eu peguei um caminhão, aluguei uma casa em Cataguases, meio circo, levei a turma toda para morar em Cataguases. Meus filhos foram estudar no Carmo, na escola que a gente filmou. Meus filhos estudaram lá durante meses, né? Foi uma experiência familiar também muito intensa, né? Assim, então realmente não tem como não estar marcado assim nas nossas vidas o Menino no Espelho, né? E aí depois do Menino no Espelho
a gente estava com uma crise muito grande de financiamento em Minas. Assim. Eu me vi sem... Falei, como que agora eu vou desse patamar para cima? Né? Assim, eu já cheguei no Menino Espelho, ótimo, mas como que eu vou entrar realmente, galgar mais um degrau? E o Rio estava num momento muito positivo. Né? A Ancine estava num momento muito positivo, a gente estava com a lei das cotas na TV, o Rio estava prestes a sediar a Copa do Mundo, Olimpíadas, o mercado bombando, todo mundo que eu falava aqui no Rio, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E aí eu acho que marca assim, um outro momento da minha vida onde eu decidi realmente também pegar minha família, colocar todo mundo debaixo do braço Coitado dessa e ir para uma família, nova... hein? Sua família sofre. Ave Maria, a Ainda família bem que que eu tenho uma sofre. mulher muito companheira que acredita nessas maluquices todas. Ai, ai. E aí eu resolvi abrir uma filial da produtora no Rio. Foi nesse Uhum. momento que eu deixei uma pequena estrutura em BH funcionando, me mudei para o Rio. E também, cara, essa fase do Rio que eu posso falar, eu acho que assim, eu posso falar assim, realmente que eu me entrego muito para as coisas, eu tento ser o mais profissional possível, mas eu tenho que agradecer também a vida que me Teve trouxe sorte, assim, né? que me mostrou os caminhos e É. que, assim, E você aquela coisa pegou. do cavalo arriado que passa na frente. Eu também tenho o meu mérito, porque todo cavalo arriado que passa na frente, eu pulei, segurei nele e por mais que deu aquele frio na barriga, eu fui. Entendeu? Assim, eu não deixei ele passar, não. Então eu posso me arrepender de algo, né, que eu não fiz, assim, mas realmente eu não arrependo de nada que eu deixei de fazer, porque todas as oportunidades que eu vi na vida, eu peguei e fui em frente e me joguei de cabeça, né? Então essa coisa do Rio, eu já cheguei aqui no Rio, primeira pessoa que eu procurei, Marisa Leão, porque eu tinha feito o Cobrador com ela, eu tinha feito a parte em Minas, um filme mexicano, que inclusive estreou em Veneza, uma produção enorme, que a gente tinha se dado muito bem, eu e a Marisa. Falei, Marisa, tô na área. Ela falou, você tá na área, vem hoje aqui na Morena que a gente vai conversar. Então, assim, pisei no Rio, no dia seguinte eu já estava, me chamou para coproduzir com ela uma série, o Acerto de Contas para o Multishow, série dirigida pelo José Joffre, Uhum. e criada pelo Silvinho Guindani, né, protagonizada também pelo Silvinho Guindani. Então, também um desafio, uma série policial sem grana, que a gente teve que se jogar, filmando lá em Duque de Caxias, né, não posso dizer que foi uma roubada, mas assim, foi muito Foi tenso difícil. também, assim, um trabalho muito difícil, intenso, né? Marisa também foi super parceira, Eric Iotti dividia com a gente a produção, eu, a Marisa e a Érica, né? Então, Uhum. me joguei nessa e logo veio, durante a produção da série, eu também sinalizei para o Bruno, tô na área, Bruno Weiner, tô na área querendo trabalhar. Ele falou, ótimo, bom saber. E eu tinha uma grande amiga, Tatiana Fragoso, que estava fazendo um filme com o Roberto Santucci, o Até que a Sorte Nos Separe 2, lá em Las Vegas. Eles estavam filmando lá em Las Vegas, Uhum. e a Tati falou, olha, o Santucci está procurando produtor para um próximo filme aí, que ele vai fazer, já falei de você. Falei, pô, bacana, tô na área. E aí, em paralelo, o Bruno também me falou, pô, estamos aí com um projeto com o Santucci, não tem produtor ainda. Eu falei, tô por aqui. E aí eles me chamaram para uma conversa, o Bruno e o Santucci, né? Eu lembro até hoje, me chamaram para uma conversa lá na Downtown. E aí eles falando assim, me chamaram para conversar e falando sobre RLP, sobre equity, sobre Ixi. coprodução de artigo terceiro, sobre os prazos da Ancine, e eu olhando aquilo tudo e falei assim, gente, eu não sei nada disso. Eu sei fazer, mas eu não sei nada disso. O que eles estão falando? Que língua é essa aqui? Por mais que eu tivesse experiência, eu nunca tinha coproduzido com uma major. Eu nunca tinha vivido esse mundo mais business mesmo do cinema, das grandes bilheterias, né? É, e aí eu fiquei calado quase que a reunião inteira. E o Santucci fala, e o Bruno também, fala que assim, quando eu saí da sala, ele falou,
esse menino aí não vai dar, assim, não tem experiência. Aí, cara, eu cheguei em casa, peguei toda a legislação da Ancine, fiquei acho que até 2, 3 da manhã, peguei todas as INs, peguei tudo anotei tudo que eles tinham falado, peguei tudo, estudei, entrei, vi, pesquisei na internet, e aí lá para as 3 da manhã eu mandei um e-mail assim, gigantesco com eles, falando de todos os cenários possíveis, como eu via, porque o filme estava em cima para fazer, não tinha sido aprovado pelo Ancine. Mandei todos os cenários possíveis, o que eu via, o que eu achava que tinha que acontecer, qual era a estratégia e tal. E aí, sei lá, 8 da manhã, eles viram um e-mail entrando na caixa de entrada, e aí ele falou, esse menino tá querendo mesmo. Acho que esse menino tá querendo fazer mesmo. E conseguir reverter A impressão, né? essa primeira impressão, que deve ter sido péssima, né? Por uma falta de... Porque eu sou uma pessoa, Elisa, que eu sou sempre assim, toda vez que me trazem algo que eu não sei, eu sou muito sincero em relação a isso. Eu não sei, eu vou procurar saber. Eu Procure não vou ficar saber, ali exatamente. eu não vou ficar bancando ali eu sou, sabe, eu sei de tudo e tal. Eu acho que a humildade a gente tem que praticar sempre, né? Essa humildade É. e eu acho que isso eu carrego comigo, assim, como um valor, assim, de a Eu gente acho que ser nós, humilde e a gente refletir, e sabe? Eu não sou uma pessoa que, quando os diretores vêm falar assim, igual agora, até o Leandro Neri estava aí, a gente fez uma experiência louquíssima de filmar no Carnaval de Salvador e tal. Eu nunca dou um não na hora. Por mais maluca que pareça a ideia, eu acho que você tomar... Eu sou uma pessoa que eu gosto de refletir, assim. Eu preciso do meu tempo para isso, né? Essa coisa de dar o não, não pode fazer, não é assim que faz e tal, eu acho que a gente perde oportunidades de avançar uma etapa. Então, assim, eu realmente sempre gosto, por mais que os desafios sejam malucos, ou por mais que me perguntem as informações mais difíceis, assim, eu gosto sempre de pedir um tempo, me dá um tempo, eu vou estudar, vou pensar, entendeu? entendi. Agora, depois dessa fase cinema, né, que você fez, né, nessa parceria com o Santucci, com a Downtown, com Paris, você fez vários filmes, várias comédias de sucesso e não comédias também. E aí, na hora que uma coisa que eu acho que você tem, pela tua trajetória que você está vindo aqui, eu começo a entender também um pouquinho de você, que eu estou fazendo essas lives com os meus amigos produtores e estou sabendo mais dele nas lives do que em 20 anos de conhecimento, porque, né, é aquela coisa que você conversa e você vai entendendo. Mas aí, na hora que começa a dar problema nesse nosso jeito de fontes de recursos de financiamento para isso, você pega e vai para o nosso mercado, um mercado grande que está se trazendo para a gente, que é o mercado das séries de TV. E hoje quantos produtos você está fazendo para a Netflix atualmente? Ou está em desenvolvimento? Né, que você pegou também agora uma outra parceria com Sim, uma outra forma de se produzir, de se fazer parceria, que esse momento seu Netflix, né? sim, claro. Então, Elisa, Como é que assim, isso começou também? Agora conta pra eu acho gente. que assim, o fazer cinema, o trabalhar para a sala de cinema, para a tela grande, é um realmente tá na veia, né? Tá no sangue. E eu Uhum. não pretendo deixar de fazer. Eu acho que essa experiência de você chegar numa sala de cinema, né, e ver ali, eu produzi muitas comédias, né, e filmes assim, a comédia você consegue sentir ali muito rapidamente como que o público reage. Então, pô, sabe, você vai numa pré-estreia de um Fala Sério Mãe, num Farofeiros, assim, você entra naquela sala lotada, todo mundo rindo, se emocionando. Essa experiência coletiva é muito gratificante e eu não pretendo realmente abandoná-la, né? Mas a gente Parece vem, que os cinemas abrem amanhã. No sim, Rio, no sim, Rio. sim, tomara que a gente Eu vou consiga. lá ver amanhã. É, eu também, Vou lá ver eu sobre. também. Eu falei isso com a Qual é Adriane, o filme que vou, tem? Qual é o filme que tem? Qualquer tô um eu vou entrar. querendo, Eu tô vou me entrar em sentindo qualquer seguro um. para isso. Eu também. Bota a máscara lá, É, pronto.
Então, assim, Mas mas vai. a gente sabe, né, Elisa, que tudo que vem acontecendo nos últimos anos no nosso mercado, né? Uhum. Todas as questões ligadas à Ancine, ao financiamento, né? E eu acho que isso vem dando sinais para a gente muito expressivos, assim, só quem realmente não, né, quem quer ser cego para não enxergar, né, tudo Uhum. que a gente está vivendo. E eu percebi que a questão Nancine e a forma que a gente estava financiando os filmes, a gente estava com uma dependência na produtora muito grande dos recursos públicos, não só a gente, como a maioria dos produtores, né? Sim. E eu acho que isso é muito ruim, a gente não pode, o financiamento ele é necessário, o fundo setorial acho que é uma evolução muito grande, né? Do financiamento dos projetos, o próprio fundo ter a sua participação, o mercado gerar, se retroalimentar com seus recursos, né? Isso tudo é muito interessante. Mas governo é governo. Governo, a gente pode estar numa fase ótima, entra um novo governo que acha que aquilo não é o caminho, muda todas as regras. A gente não pode ancorar a nossa atividade apenas no fomento público, né? Ele tem que ser mais uma possibilidade. Isso é o que eu acredito hoje. E quando os streamings começaram, Netflix, a Amazon, a gente começou a ter, é, vislumbrar a entrada deles, eu falei, cara, é aqui onde eu quero me amarrar. Eu quero, eu acho que é uma coisa muito legal você produzir para o mundo, né? A gente Uhum. não, é muito difícil os nossos filmes, principalmente as comédias, eles alcançarem é, um Não mercado viaja, né? internacional. Não Viaja muito viaja. pouco. É. E ter a oportunidade disso, para mim, era fantástico, como uma visibilidade do meu trabalho. Então, desde o primeiro momento que eu tive a oportunidade de conversar com a Netflix, né, de ter o primeiro contato, eu também, a mesma coisa do cavalo que está passando arriado. Né? Eu falei, é aqui que eu vou me jogar, é aqui que eu acho que eu quero ancorar, né, os próximos anos da minha produtora. Uhum. Então, a gente conseguiu pensar, né, uma parceria com a Netflix que tem sido realmente muito, muito, muito legal. A gente rodou um primeiro filme, já está pronto. Aliás, vou assistir amanhã na plataforma pela primeira vez. Eu estou super ansioso, porque Mas né, vai lançar amanhã? A gente também vai então, poder não, ver? não, a gente Como é o vai assistir, nome? chama Tudo Bem no Natal que Vem, né? Um filme protagonizado pelo Leandro Hassum, Hum. um filme para ser lançado no Natal, vai ser lançado em dezembro, né? Leandro Uhum. Hassum, Elisa Pinheiro, um grande elenco, assim, Dani Vinitz, uma comédia que não é uma comédia apenas, é um filme para toda a família, é um filme que vai emocionar, que fala, sabe, fala do Natal, fala da vida, fala das Mas, relações familiares, assim. E a gente vai aprovar, porque antigamente a gente aprovava o filme na cabine no DCP, né? Oba, chegou o uhum. DCP, ou a cópia. Então eu estou passando por um momento diferente que amanhã, na semana que vem, eu tenho uma versão teste aqui da plataforma da Netflix. Eu vou assistir pela primeira vez Em na casa. plataforma, Em casa. em casa, a É. mesma experiência que as pessoas vão ter ao assistir, quando Legal. assistirem um filme em dezembro. Então, esse foi o primeiro filme. A gente já vai ter um segundo filme também nessa parceria com o Leandro Hassum. A gente acabou de rodar ontem um filme que se passa no Carnaval de Salvador, uma experiência assim que foi realmente uma das maiores experiências da minha vida como produtor. Primeiro que foi filmar no Carnaval de Salvador, a gente colocou um trio elétrico no meio da avenida, a gente levou o nosso elenco, levou toda a equipe, fizemos no Carnaval real, assim, é o nosso ator ali cantando em cima do trio, foi uma experiência fantástica de produção e que a gente foi afetado pela pandemia, né? Nos 4 últimos dias de filmagem, a gente voltando aqui para o Rio para completar o filme, o Witzel soltou aquele decreto na fatídica sexta-feira 13, né? Para mim foi a Hum. sexta-feira 13, eu não vou esquecer nunca, né? A pior Disso, a delas. sexta-feira 13, a gente com o cenário montado, com a equipe contratada, tudo pronto, pré-light feita, o filme parou. Ah. E aí o filme parou
E aí vieram todas as incertezas que vivemos ao longo dos meses. E ontem, com muita felicidade, eu posso falar que a gente conseguiu concluir o filme. Terminar. Conseguimos terminar. Congratulations! Agora, Um você vai... esforço enorme de produção, com todos os protocolos, tendo que mudar roteiro, tendo que se jogar muita coisa para pós-produção, mas conseguimos terminar. Então, mais uma missão cumprida. E vem cá, e você, nessa parceria com a Netflix, você está optando por esse caminho das comédias também? A Netflix, ela tem como meta, assim, como proposta, investir nas comédias brasileiras? Olha, eu acho assim, eu não posso falar pela Netflix, né? Eu acho que estaria, né? Aqui eu não tenho essa visão estratégica deles de mercado. O que eu posso dizer é, do meu lado, que eles têm sido um player realmente que dão todos os sinais que querem investir realmente no cinema brasileiro, né? Não só nas séries, como nos filmes, né? Eles lançaram já alguns filmes, eu sei que outras produções estão sendo anunciadas em diversos gêneros, né? Não é só comédia, estão produzindo filmes infanto-juvenis, eu acho que tem filmes de ação para produzir, tem as comédias. Eu sinto que eles estão abertos realmente a investir em todos os gêneros e sei, pelas conversas, que o cinema brasileiro tem ido muito bem, não só aqui, como no exterior. Sim, Né? o Boca a Esse Boca último filme, agora, a tanto o série do modo... Zgulani. Exato, o modo Né? avião, Boca a eu acho que Boca foi tá muito fazendo bem lá fora. uma coisa O mais filme linda também. da Larissa Manoela foi top 10 em vários países, acho que foi top 10 na Alemanha, foi top 10 na Itália. Então, assim, cara, é realmente uma outra experiência, uma outra janela, e pensar que agora em dezembro o nosso filme vai estrear. Ontem eu estava aprovando os créditos em inglês e espanhol. Eu nunca tive, fiquei super orgulhoso ali, né? De ver o meu crédito em inglês, meu crédito em espanhol, um filme que vai entrar para 180 países ali de forma simultânea, no mesmo dia, na mesma hora, assim. É uma outra experiência, né? Que não elimina a experiência da sala de cinema, mas abre um outro caminho para todos nós, né? Assim. Eu acho que é Então, mercado, né? Sempre que eu estou fazendo uma live, assim, tem alguém que pergunta assim, mas essa entrada do streaming não vai acabar com o cinema? Eu falei, não vai acabar com nada. Desde o VHS, que estão falando, não, o VHS vai sim, acabar com o cinema, o DVD vai acabar com o cinema, o meu nome, Blu-ray vai acabar com o cinema, agora o streaming agora não vai acabar. É todo um processo de transformação. E eu acho o streaming muito bem-vindo para nós. Nós estamos agora com essa questão do fomento público que tivemos lá em 1990, no início da nossa carreira, e que lá sim. foi todo mundo vender sanduíche natural na praia, porque a gente não tinha para onde correr, não tinha mercado. Hoje nós temos mercado, um mercado enorme, né? A gente está falando de Netflix, de Amazon, mas tem uma série de outras plataformas vindo. O Quibi, A que só Disney faz... está entrando Não, Disney, mas está entrando Warner. Tá... Warner, mas estou falando de outros formatos, inclusive. Tem uma plataforma agora chamada Quibi, não sei se você conhece, que é uma plataforma só para celular, você só pode ver em celular. E são Sim. episódios de no máximo 10 minutos. E nego juntou Disney com Fox, não sei o quê, botaram $2 milhões nesse negócio, nessa coisa. E o Spielberg está lançando uma série chamada After Dark, nesta plataforma de 10 minutos que você só pode assistir à noite. Chama-se After Dark. Olha, Então, que legal, que legal. o TikTok agora tem uma onda aí que chama BookTokers, que são os garotos, né, 25, 30 anos, 35 anos, que estão fazendo resenhas de livros, bombando no TikTok, tudo de 1 minutinho, estão começando a ensinar umas coisas. As editoras já estão atrás desses meninos, já está virando negócio. Então, eu acho assim, venham streaming, venham plataformas, porque tudo isso é cinema e tudo isso é audiovisual. É Sim, trabalho para claro. toda a cadeia.
Não só para nós produtores, mas para os eletricistas, maquiadores, todo mundo. Claro, e é uma forma de profissionalizar mais o mercado, eles vêm, né, com uma estrutura já, né, e uma experiência de outros mercados, uma experiência internacional. Eu acho que está sendo realmente uma questão muito positiva. Eu acho que, lógico, a gente tem que continuar batalhando por formas de produzir, por projetos onde a gente detém a propriedade intelectual. Isso é muito importante Sim, também, né? A gente sim. continuar detendo a propriedade intelectual, conseguir ter os nossos projetos que a gente empreenda, que as produtoras continuem também tendo 100% desses direitos. Mas essas coisas podem coexistir, elas, né, não é uma Bom, coisa ou outra, completamente. assim, Agora, né? André, o que eu sinto é que o curso que eu estou dando chama O Produtor dos Novos Tempos, porque eu acho que nós estamos nos novos tempos. E não é por causa da pandemia, não. Eu acho que nos últimos 3 anos, 5 no máximo, o mercado ele tem mudado tanto, com uma velocidade tal, que nós, produtores que já estamos na estrada, e o cara que está começando, ou a gente se capacita, né, se Uhum, renova, se abre para essas possibilidades, aprende, porque também produzir para a Netflix, que é o sonho de todo mundo, exige uma profissionalização de toda a cadeia, do produtor, do diretor, do roteirista, uma sala de roteiros, você sabe muito bem disso, sim, dentro de sim. uma Netflix, dentro de uma Amazon, não é qualquer roteirista que se adapta a esse tipo de E trabalho, a de própria produtora, a gente teve que se profissionalizar em muitas questões, a gente muitas teve questões. que pensar a produtora realmente de uma outra forma, tanto questões administrativas, contábeis, realmente nos levou para um outro patamar As empresarial. finalizadoras, as finalizadoras também tiveram que se readaptar para ser apta, né, para fazer parte desse universo, trocar equipamento, comprar equipamento, Sim, as exigências técnicas todas de finalização também mexeu. Então, eu acho que todo o mercado está sendo mexido para o bem, sim, sim, né? com Para o certeza. bem. Então, essa profissionalização, eu acho que a gente está numa era de uma, não que nós não fôssemos profissionais, mas é um novo Não, de forma tipo de. alguma, né? Um novo, um novo mercado está se abrindo para a gente, né? E a gente tem que estar atento. Você falou uma coisa aí muito legal, que você falou assim, quando eu não sei, eu vou lá e estudo. Então, né, eu procuro saber. Então, eu acho que toda a cadeia nossa de produção de cinema, tanto a criativa como a de produção, está passando por esse momento, né, de se reavaliar, de olhar a forma de contar a história, de avaliar o administrativo da empresa, né? Está tudo meio nesse processo, né, de como fazer o melhor produto, como negociar melhor a cessão de direitos nossos dos projetos que somos nossos, né, para eles não ficarem com negócio. Enfim, eu Não, e acho até a que questão de produzir para o mundo, né, Elisa? Assim, ontem eu estava revisando aqui um documento que a gente tem que entregar para eles, que é o que a gente deve traduzir ou não, né? As informações que estão na tela, enfim, questões técnicas. Aí você começa a parar para pensar, gente, como que uma pessoa que está lá na Ásia vai enxergar esse conteúdo que eu estou produzindo? Como que uma pessoa na Alemanha ou nos Estados Unidos vai ver isso, né? Vai compreender isso, né? Eu acho que isso te dá uma visão, assim, te faz refletir e também produzir projetos que tenham a ver, sejam mais né? universais, que comuniquem mais com o mundo inteiro, né? Isso é Amor, vamos